falar de investimentos, então vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que a gente possa conhecer um pouquinho da sua história, sua situação econômica e financeira, até para você analisar se vale a pena colocar no seu radar aí para futuros investimentos ou não. Estou falando da Fras-le. A Fras-le é uma empresa gaúcha, fundada lá em 1954, na cidade de Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, pelo empreendedor Francisco Stedley. Francisco Stedley, que depois, na sequência, trouxe também para o Brasil a marca Agrale, de motos e depois aí também de caminhões. E lá em 1954, Francisco Stedley começou a trabalhar com materiais de fricção usados para freios de automóveis e depois, na sequência, começou a desenvolver sistemas de freio e também sistemas de suspensão. Tá? E aí, no ano de 1971, a Fras-le já abriu o seu capital, tornando-se uma SA, tá? E aí passando também a ter suas ações negociadas em bolsa. No ano de 1996, ela foi adquirida pela Randon, que a gente já analisou aqui. Então, hoje a Fras-le faz parte também do grupo Randon, também lá do Rio Grande do Sul, empresa já analisada aqui no canal Silas Degraf. Hoje a Fras-le ela tem 4.000 funcionários, ela tem 10 plantas industriais e também já atende a 120 países, desenvolvendo sistemas de freio, não só para automóveis, mas também para trens, para aviões e etc. Então, também de grande porte. E para a gente poder conhecer um pouquinho sobre a sua situação econômica e financeira, trouxe para vocês aqui os 3 últimos balanços para que a gente juntos possa analisar a situação da Fras-le. 3. Bom, então aqui estamos com as 3 demonstrações contábeis da Fras-le dos anos de 2018, 2019 e 2020. Através desses 3 exercícios aqui, nós já podemos também observar uma tendência para onde a empresa está caminhando. Né? Nessa primeira parte aqui que eu marquei em amarelo, o ativo circulante, que é o chamado também capital de giro, quanto de recursos que a empresa tem para poder desenvolver a sua atividade, para poder trabalhar. Então, ela fechou 2018 com 782 milhões em capital de giro, o que representava 51,2% de todo o seu ativo. Esse capital de giro, como é que ele é formado? O caixa equivalente é quanto de dinheiro que a empresa possui em caixa, banco, aplicação, quanto que ela tem de duplicados a receber, quantos a receber, os seus estoques e outros créditos, geralmente são os impostos a recuperar, né? Pelo menos o maior valor desses outros créditos aqui. Mas os mais significativos são caixa equivalente, contas a receber e estoque. Então, fechou com 782 milhões. No ano de 2019, uma retração, que foi para 730 milhões, caindo a sua representatividade para 45,1%. E no ano de 2020 ele dá um salto, ele vai para 1 bilhão 446 milhões de reais em capital de giro. Aumenta aqui a disponibilidade, foi para 462 milhões, aumentou também o conta a receber para 309, os estoques para 494 milhões de reais. Então, aqui leva-se uma recuperação do capital de giro em termos de representatividade, um aumento significativo aqui em termos nominais, 1 bilhão 446 milhões de reais. Aí o próximo passo é analisar o endividamento da empresa, que é visto aqui no passivo circulante dívidas de curto prazo, passivo não circulante dívidas de longo prazo e o total do endividamento, 700 milhões de reais, representando 45,9% de todo o ativo da empresa. No ano seguinte, esse endividamento aumenta um pouco aqui para 840 milhões de reais e a representatividade foi para 51,9%. E no ano de 2020 ele dá um salto, o endividamento ele vai para 1 bilhão 933 milhões de reais, correspondendo a 66,9% de todo o ativo da empresa. Aonde que esse endividamento aumentou? Nas dívidas de longo prazo, que pulou de 498 milhões para 1 bilhão 115. Uma pequena elevação aqui nos empréstimos e financiamentos de curto prazo, uma elevação aqui em outras obrigações e também em fornecedores. Mas o principal deles foi justamente nas dívidas de longo prazo, geralmente compostas através de financiamentos. E aí, onde que foram parar esse endividamento, esse aumento de endividamento? A gente observa aqui que no ativo não circulante, ele aumenta de 889 milhões para 441 bilhões de reais, principalmente devido ao aumento aqui, no intangível.
E aqui entra a questão da Nakata, que é a empresa comprada, né, pela Fras-le ao longo desse ano de 2020. Então, quer dizer, pega-se um financiamento de longo prazo, através do endividamento, adquire mais uma empresa, aumentando o grupo de empresas dentro da Fras-le. Então, está aqui, maior endividamento também. Agora, vamos ver em termos de resultado. Claro que quando você faz esse endividamento para adquirir uma empresa, os resultados eles vêm na sequência, né? Então, não se espera já um aumento significativo no ano de 2020. Mas vamos ver como que foi esse ano de 2020 em termos de resultado. O faturamento sai de 1 bilhão 141 milhões para 1 bilhão 365 e aumenta ainda mais para 1 bilhão 670. Lembrando, mais uma vez, que 2020 é o ano da pandemia, o ano da retração econômica, e mesmo assim a empresa consegue ter uma elevação no seu faturamento. E o lucro da empresa, que sai de 88 milhões, cai para 32 milhões no ano de 2019, e aí ele dá um salto, vai para 182 milhões no ano de 2020. Então, a empresa apresentou um aumento de faturamento, mas principalmente um aumento nos seus lucros. E agora vamos olhar mais de perto a situação financeira e o endividamento da Fras-le, começando aqui pelos quocientes, os índices de liquidez. A liquidez geral que mede a capacidade de pagamento da empresa no curto, médio e longo prazo. Então, o que ela vai fazer? Ela vai verificar quanto que a empresa tem de recursos em relação às obrigações que ela possui. E aí, no ano de 2018, ela tinha uma liquidez de 1,23, uma liquidez plenamente satisfatória, tranquila. Essa liquidez ela cai para 0,96 e aí, no último ano, em 2020, cai para 0,85. Isso quer dizer, para cada R$ 1 de dívida, a empresa dispõe de apenas 85 centavos. Com o que ela tem, ela não consegue fazer frente às suas obrigações no longo prazo, né? Então, a empresa vai ter que correr atrás de recursos, eu vou produzir recursos para fazer frente ao seu endividamento no longo prazo. Já no curto prazo, que é o mais importante, ela sai de uma liquidez de 2,09, aumenta para 2,14 e recua para 1,77. Isso quer dizer, no curto prazo, a empresa não terá dificuldades financeiras, porque para cada R$ 1 de dívida, ela já tem R$ 1,77. Paga e sobra, né? Então ela tem uma folga financeira no curto prazo. Porém, no longo prazo, essa folga financeira ela não se apresenta. Então a empresa vai ter que fazer recursos para o longo prazo. Naturalmente que isso aqui é muito em função daquele intangível que eu mostrei para vocês, aquisição de empresas e etc., né? Que agora ela vai ter que fazer faturamento, fazer esses investimentos trazerem o seu retorno. Já no outro quadrinho ali, o endividamento mostra o total da dívida da empresa, que sai de 45,9% para 51,9% e aí fecha 2020 com 66,9%. Então percebe-se um aumento do endividamento ao longo dos 3 anos. Agora, o que se espera na sequência do ano de 2021? Que esse endividamento ele se estabilize e daí na sequência volta a cair. Até porque se o endividamento começa a subir, chega uma hora ele pode sufocar, mas naturalmente a empresa agora vai ter que controlar esse indicador. Nesse outro gráfico, nós temos aqui os índices de rentabilidade, o quanto que a empresa tem de rentabilidade. A Fras-le ela sai de uma margem líquida de 7,76%, apresenta um recuo em 2019 para 2,40% e sobe em 2020 para 10,9%. Isso quer dizer, em relação a tudo que ela vende, ela ganha 10,9% limpo. Então é a margem que ela tem em relação às suas vendas. Já o segundo quadrinho ali, nós temos a rentabilidade do ativo, que é o retorno que ela tem sobre o investimento feito dentro da empresa. 5,80% no primeiro ano, recua para 2,02% e sobe para 6,30%. Então, ela recupera a sua rentabilidade sobre o ativo, o retorno sobre o investimento. E, por fim, o terceiro quadrinho ali, nós temos a rentabilidade do PL, que agora é o ganho dos acionistas. Ele sai de 10,7%, recua para 4,2% e sobe para 19,1%. Então, ela apresentou uma excelente rentabilidade para os seus acionistas. É o lucro em relação aos recursos dos acionistas existentes dentro da empresa. Então, para saber se é um indicador bom ou não, é só comparar 19,1%
em um ano, comparado com outras aplicações, qual o retorno que teria em outras aplicações. Então, para o acionista, o ano de 2020 foi um excelente ano em termos de rentabilidade. Então está aí mais uma empresa analisada, a Fras-le, que passa a ser também uma opção para você colocar no seu radar, começar a analisar o desempenho da empresa, para quem sabe até futuramente se tornar opção de investimentos para você. E a Fras-le foi uma empresa recomendada para que a gente fizesse análise aqui pelo João Matheus, grande João Matheus, obrigado pela sugestão, e você também pode sugerir outras empresas. Entre aí no nosso canal, se inscreva, curta e coloque lá a sua sugestão de tema que você queira que a gente aborde ou a empresa que você queira que a gente analise. Teremos o maior prazer em lhe atender. Até porque, como a gente sempre fala, ao investir numa empresa, você está entrando sócio. E para entrar de sócio, a empresa tem que estar bem financeiramente, não pode estar muito endividada e, naturalmente, que ela tem que ter lucro. Então, toda essa análise, inclusive até um pouquinho da sua história, é fundamental para quem pretende investir em ações. Então, para você que pretende investir em ações, bons investimentos.